Olá, você está no Na Trilha da Energia. No episódio anterior, nós estivemos no Japão para entender como o país do sol nascente abandonou a geração de energia nuclear para se tornar um dos maiores produtores de energia solar do mundo. Em Yamanashi, nós conhecemos uma pesquisa para a produção de hidrogênio verde, energia 100% renovável e uma porta para o futuro. Em Tomakomai, nós visitamos um projeto que captura e armazena CO2 no subsolo. パイプラインでここまで運んできています。これを分離して生成して、100% 近い CO2 にしてここから地中に入れていく。 Retirando da atmosfera o maior responsável pelas mudanças climáticas. No episódio de hoje, a gente desembarca em Berlim, na Alemanha, uma das maiores potências industriais e comerciais do mundo. Eu sou a Bruna Tedi e você vem comigo na Trilha da Energia. A Alemanha é reconhecida mundialmente como o país da transição energética. Hoje, quase 50% da energia consumida aqui vem de fontes renováveis. Em 2000, eram apenas 6% e em 2010, 17%. Aqui, a meta é clara: abandonar a energia nuclear, proteger o clima e ser autossuficiente em energias renováveis. A Trilha da Energia está em Berlim, a capital da Alemanha e uma das maiores cidades da Europa. Aqui, a história está por todos os lados. Uma das referências da cidade para o mundo é o Muro de Berlim. Esse aqui atrás, construído em 1961 para separar as Alemanhas. Ele foi o maior símbolo da Guerra Fria até cair em 89, estabelecendo uma nova ordem mundial. Com a unificação, Berlim se tornou exemplo de transformação e transição, vencendo a falta de recursos naturais, de energia, o crescimento e o envelhecimento da população. A cidade é hoje referência de pesquisa e inovação. Quando o muro caiu, revelou a desigualdade entre as Alemanhas. O lado oriental tinha como fonte de energia elétrica o carvão mineral. O lado ocidental, por sua vez, apostava na energia nuclear. Mas a Alemanha precisava ser uma só. Hoje, o governo alemão oferece subsídios para pessoas físicas e empresas que resolvam investir em painéis solares. Leis garantem que os consumidores que gerem em seus telhados mais energia do que consomem podem receber pelo excedente. Esse projeto aumentou em mais de 300 vezes a produção de energia solar na última década e garantiu à Alemanha a maior produção de energia solar do mundo. Ela está em segundo lugar em números absolutos, perdendo apenas para a China. E olha que aqui o sol não é assim um sol. As regiões brasileiras que recebem menos sol, recebem mais sol que a média das cidades alemãs. Agora, mais de 30 anos depois da queda do muro, a Alemanha está abandonando as duas fontes de geração de energia que dividiam o país e colhe os frutos da aposta em energias renováveis.
Em abril de 2023, a Alemanha desligou suas 3 últimas usinas nucleares e pôs fim a uma era que durou mais de 60 anos. No auge da produção, 19 usinas geravam 30% da eletricidade da Alemanha. Mas mais do que história, Berlim é parte do futuro. A cidade é líder mundial em mobilidade urbana. Ônibus, trens, metrôs, carros, bicicletas, patinetes, viagens compartilhadas, além de mais de 1.000 quilômetros de ciclovias. A cidade plana é um convite para pedalar. Alguns colégios já têm aulas de bicicleta. Assim, formam ciclistas mais conscientes com o trânsito, segurança e sustentabilidade. Em Berlim, 40% da população não tem carro. Outro fato que colocou Berlim no primeiro lugar de mobilidade urbana são os investimentos em tecnologia, que desde 2012 trouxeram mais de 8.000 veículos elétricos para as ruas e instalaram mais de 500 estações de recarga. Aproveitando a mobilidade daqui, eu estou indo para o Euref Campus de Berlim, que é um centro de pesquisa e desenvolvimento referência para toda a Europa. O campus ele se desenvolveu e cresceu em torno de uma antiga fábrica de gás em Schöneberg, no centro de Berlim. E aí o que era só a história se transformou no futuro. Vamos lá? A estrutura que abrigava o gasômetro foi construída no século XIX e é mantida até hoje. Aqui era acumulado gás, que era usado antigamente nos lampiões da iluminação pública da Alemanha. Hoje o lugar está repleto de invenções e inovações. É um laboratório para o mundo. Abriga mais de 150 startups nas áreas de energia, mobilidade urbana e sustentabilidade. 7.000 pessoas trabalham, estudam e desenvolvem pesquisas para uma Alemanha sustentável. Vamos conhecer? Dos aerogeradores nos topos dos prédios, pelo carro autônomo nas ruas do campus, pela reutilização de baterias descartadas de veículos que armazenam energia gerada pelos painéis solares, até a neutralização das emissões de carbono. É tanta informação que a gente precisou de ajuda para entender tudo isso. E quem está recebendo a gente aqui nesse passeio pela Alemanha de 2035 é a Karin Teichmann. O que é o Euref e como que ele nasceu? Der Euref Campus ist ein Campus, das heißt ein Ort, an dem Wissenschaft, Wirtschaft, junge Unternehmen und etablierte Unternehmen gemeinsam forschen an den Themen Energiewende, Mobilitätswende, Klimaschutz. Como o Euref ajuda na criação da cultura da energia renovável? Das, was uns spannend macht, ist, dass wir ein Ort wirklich der Begegnung, der Co-Innovation, der Co-Kreation sind. Das heißt, hier arbeiten Großunternehmen gemeinsam mit wissenschaftlichen Einrichtungen von Weltrang und Universitäten, haben einen Ort geschaffen, an dem gemeinsam geforscht und gearbeitet wird. Como o Euref conduz os projetos? Há algum tipo aí de orientação? Alle Unternehmen, die hier tätig werden, sowohl die Jungen, die Start-ups als auch die Großen, müssen sich einerseits mit unseren Themenfeldern befassen, also mit der Mobilitätswende oder der Energiewende. Als Unternehmen finde ich hier die Talente von morgen für mein Unternehmen und für meine Themen. Andando aqui, a gente viu que existem algumas regras. Conta um pouquinho dessas regras aqui do campus. Die höchste Kunst des Energiesparens ist es aber natürlich, Energie gar nicht erst zu verbrauchen. Das heißt, wir haben sehr energieeffiziente Gebäude und damit sind wir eben CO2-neutral. Gut, der Euref Campus erfüllt seit 2014 bereits die Klimaziele der Bundesregierung für das Jahr 2045. Vielen Dank, muito obrigada. Sehr gerne. Vamos fazer uma selfie agora. Quando todo mundo quer, a mudança é possível.
Mas a gente ainda tem muito o que fazer. E mais do que isso, muito o que aprender. No próximo bloco, a gente vai conhecer uma cidade que, inspirada pela possibilidade de mudança, resolveu entrar de cabeça na produção e administração de energia. A gente se vê em Wolfhagen. A gente está em Wolfhagen, uma pequena cidade a 400 quilômetros de Berlim, no centro-oeste da Alemanha, uma cidade com pouco mais de 13 mil habitantes. Desde 2015, 100% da eletricidade e da energia de calor que a cidade consome vem de fontes renováveis. Mas isso aqui na Alemanha, que já teve até preço negativo de energia, não é nenhuma novidade. Muitas cidades já atingiram essa marca aqui. Mas o que faz da pequena Wolfhagen um exemplo notável para o mundo é a maneira como essa marca foi atingida. A gente sabe que história não se faz do dia para a noite. Então, vamos voltar lá para 2003. Naquele ano, a cidade decidiu não renovar o contrato da empresa privada que distribuía há muitos anos a energia na cidade. Na época, o diretor da empresa convenceu os políticos locais a retomar o controle da rede de distribuição de energia, numa espécie de municipalização dos serviços. Anos depois, lá em 2012, com o apoio da Lei de Transição Energética, a prefeitura decidiu que toda a energia da cidade deveria ser gerada por fontes renováveis. Só que, para isso, ela precisaria de dinheiro para construir fazendas eólicas e solares e toda a rede de distribuição. Uma solução foi vender 25% da empresa para uma cooperativa de moradores. Nascia assim a BEG Wolfhagen. Os moradores se tornaram sócios da empresa de energia e passaram a ter direito a voto e a decisões importantes, como preço e investimentos. A prefeitura, por sua vez, conseguiu o dinheiro e o apoio para dar início às obras de infraestrutura. Juntar interesses diferentes num só plano foi um desafio. E eu estou aqui com Manfred Schaub, que participou de todo esse processo. Conta pra gente como é que começou essa história. Ja, die Liberalisierung der Energieversorgung in Europa und die Übernahme der Netze hier in Wolfhagen durch die Stadtwerke Wolfhagen hat uns vor Ort die Möglichkeit gegeben, die Energieversorgung in die eigene Hand zu nehmen, weg von den großen Konzernen. Damit war der erste Schritt gelegt in Richtung einer nachhaltigen Energieversorgung in Wolfhagen. Ein weiterer Schritt war dann die Umwandlung der Stadtwerke aus einem Eigenbetrieb in der Verwaltung in eine GmbH, die privatwirtschaftlich. Wichtig war uns damals auch, das heißt sowohl den Stadtwerk, die Bürgerinnen und Bürger von Anfang an mitzunehmen in dem Prozess. Und das ist am besten natürlich mit einer direkten Beteiligung, mit einer Beteiligung in der Diskussion, in den Gesprächen, im Entscheidungsprozess, aber auch einer finanziellen Beteiligung. Und nach zahlreichen Gesprächen kam letztlich der Gedanke auf, die Bürgerenergiegenossenschaft zu gründen. Also die Bürger sind in allen Prozessen mit dabei. E qual foi o retorno para quem investiu nisso? Ja, die Bürgerinnen und Bürger profitieren von der Investition. Sie sind Anteilseigner und bekommen jährlich eine Rendite. Diese Rendite ist aber auf 6% des Ertrags begrenzt. Was darüber hinausgeht, geht in einen großen Topf bei der Genossenschaft. Und daraus bekommen die Bürgerinnen und Bürger auch Förderung für eigene Projekte zur Energieeffizienz, zur Energieeinsparung. Ok, danke schön, muito obrigada. Danke sehr, ebenfalls. Tschüss. A meta foi alcançada. E desde 2015, Wolfhagen tem 100% da sua energia produzida a partir de fontes renováveis, em um mix de turbinas eólicas, fazendas solares, biomassa e biogás, além dos esforços para aumentar a eficiência energética.
Parte do lucro da empresa foi aplicado na construção de jardins de infância e na educação dos jovens. Hoje, as ações valem mais de 3,9 milhões de euros. Os cooperados recebem os dividendos, em uma transição justa e democrática. E daqui da simpática Wolfhagen, a gente vai até Bremerforder para embarcar para Hamburgo num trem de hidrogênio, o primeiro do mundo. Essa é a estação de Bremerforder. É daqui que a gente vai pegar um trem para Buxtehude, que é pertinho de Hamburgo, o nosso próximo destino. Mas não é um trem comum, não. A gente seguiu a trilha até aqui para embarcar para o futuro, num trem movido a hidrogênio. É isso mesmo, hidrogênio. Vamos lá? Eles estão rodando desde 2018, cumprindo uma rota de 120 quilômetros. Antes de entrar em atividade comercial, eles passaram por um longo período de testes, percorrendo mais de 180 mil quilômetros. As células de hidrogênio produzem energia elétrica a partir da separação do hidrogênio e do oxigênio. O processo deixa como emissão vapor e água. E ele ainda armazena a energia utilizada em baterias de íon lítio para reutilização. O abastecimento é feito na cidade de Bremervord, uma das estações do trajeto, e leva 20 minutos. Além de serem silenciosos, os trens têm autonomia para rodar 1000 quilômetros com um tanque de hidrogênio. É uma autonomia similar à dos trens com combustível fóssil. Somente 10 dos 33 mil quilômetros de linhas ferroviárias da Alemanha são eletrificadas. A transição energética é vista por aqui como um bom e inevitável negócio. 5.400 motores a diesel precisam ser substituídos nos trilhos da Europa. Até mais! A gente está em Hamburgo, a segunda maior cidade da Alemanha, atrás apenas de Berlim. Ela é conectada ao Mar do Norte pelo rio Elba, o que faz desse porto aqui um dos maiores da Europa. E a mobilidade urbana, assim como em Berlim, também é levada a sério aqui em Hamburgo. Existe um ponto de ônibus, no máximo a 300 metros de qualquer morador da cidade. 28% do seu território é coberto por áreas verdes. Se somarmos as terras cultivadas, o percentual aumenta para 41%. 240 mil árvores dão conta de uma boa qualidade do ar para os habitantes daqui. Há tempos, Hamburgo é considerada uma cidade verde.
Alimentos orgânicos, alta taxa de reciclagem, mobilidade. A consciência ecológica faz de Hamburgo uma das 10 cidades mais sustentáveis do mundo. Eu vou conhecer agora um pouquinho do cotidiano de quem vive aqui em Hamburgo. Eu vou conversar com a Valentina Coutinho, que é brasileira, vive na Europa há 21 anos e aqui na Alemanha há 8. Bora lá? Valentina, como é que é viver aqui em Hamburgo? É um país organizado. Regras para tudo, você tem que cumprir, você tem que fazer. Tanto os seus direitos como os seus deveres são muito bem regulados. E aí, essa acho que é a diferença maior. E como que você sente que é essa questão do consumo aqui na Alemanha? O consumo é muito mais consciente, né? As pessoas olham muito para economizar, para não desperdiçar. Acho que é uma diferença cultural que faz muita diferença na qualidade de vida também das pessoas. E você acha que essa consciência de consumo, ela pode ser transportada aí para a questão da energia? As pessoas se preocupam? Sim, é uma lição que a gente tem que tomar dos alemães, né? Do não desperdício, né? E dessa conscientização de saber que não vai haver dessa mesma forma se a gente desperdiçar hoje. Como é que funciona na prática a energia que você consome em casa? Você, especificamente, se preocupa com isso? Como que é a conta? Me fala um pouquinho sobre isso. Olha, eu sou muito econômica nesse quesito, né? Por exemplo, quando você muda para uma casa, você recebe já uma conta de luz, né? Que já vem da média utilizada pelo morador anterior, né? Isso pode ser bom ou pode ser ruim? Pode ser bom, pode ser ruim, mas está nas suas mãos depois mudar isso. Que aqui você paga adiantado. Né? Você recebe uma conta fixa todos os meses, paga. E aí, no final do ano, se você gastou menos, você recebe de volta a diferença. A diferença. Se você gastou mais do que aquela média, você paga mais. E no inverno, como é que fica essa conta? Já que tem que ligar aquecedor, como é que é? No inverno a coisa fica um pouco mais, né, tensa, porque a gente precisa do aquecimento, né? Não tem como aqui na Alemanha viver numa casa sem aquecimento. Mas em relação à conta, tem alguma diferença? Tem uns sistemas, né? Algumas são aquecidas a óleo, tem uma máquina do óleo que faz o aquecimento, e o aquecimento já é movido a energia elétrica também, né? Então, dependendo da casa onde você mora, você tem que pagar uma conta de luz mais alta por causa do aquecimento, ou você paga uma conta à parte do gás. Muito obrigada, Valentina. Vielen Dank. Sehr gerne. Eu vou conversar agora com a Christine Kirst, que é uma pesquisadora brasileira, especialista em energia, que vive aqui em Hamburgo. Christine, 50% da energia da Alemanha vem de fontes renováveis, né? Como é que se chegou a esse número? A Alemanha, na década de 80, elaborou-se um conceito que se chama, em alemão, Energiewende, que em português, traduzindo, se chama transição energética. Então, é um conceito muito abrangente de transição da energia para um conceito sustentável. E dentro desse conceito, criou-se um esforço da sociedade inteira para essa transição energética, né? Principalmente em investimentos na indústria, investimentos em educação, investimentos em pesquisa, em desenvolvimento e inovação, né? E com isso, aos poucos, a Alemanha foi identificando os seus potenciais de energia renovável e aos poucos foi aumentando tanto a sua indústria quanto as suas instalações, né? E hoje, aos poucos, essa curva foi crescendo, 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 até chegar onde chegou, que é um resultado absolutamente incrível, saindo de onde saiu, que era praticamente zero de produção renovável, para hoje, que toma quase 50%, né, da produção de eletricidade.
Quais são os novos desafios, as novas metas da Alemanha? Chegar na neutralidade do carbono através da produção 100% da produção de eletricidade através de energias renováveis. Tem metas para 2035, 2050. Como é que uma cidade sustentável, que nem Hamburgo, pode ajudar na transição energética? Hamburgo é uma cidade que oferece condições interessantes de mobilidade urbana. A gente se movimenta muito facilmente aqui sem precisar de um carro, né? Todas as ruas têm ciclovias, pontos de transporte público são muito bem conectados entre si. Então, existe um pensamento da energia não só como eletricidade, mas um pensamento maior. Cristi, como que é regulado o mercado aqui para o consumidor? Então, Bruna, diferente do Brasil, onde a gente não pode escolher a companhia de quem você compra a energia, aqui na Alemanha você tem flexibilidade e escolha do seu provedor de energia. Não só do provedor, como do tipo de tarifa que você quer consumir. E isso permite você ter flexibilidade para pagar menos quando você consome nos horários em que a energia custa menos. E daqui, a gente se despede de Hamburgo e da Alemanha e volta para o Brasil. Nesses episódios, a gente se inspirou no que há de mais moderno, inovador e transformador no caminho pela sustentabilidade. Cada país, cada povo, do seu jeito, tem que caminhar pela transição energética, que a gente sabe virá com velocidades e formas diferentes em cada canto do planeta. Trata-se de um processo colaborativo, mas também competitivo. E, apesar disso, é um caminho obrigatório, urgente e sem volta. Para o Brasil não é diferente. As nossas condições energéticas nos favorecem. Então, simbora Brasil fazer a nossa transição.